Meus amigos, nós temos um tema muito interessante para tratar hoje. São as 5 vias de Santo Tomás de Aquino para provar a existência de Deus. Na verdade, nós faremos 5 lives para tratar deste assunto. Então, como é natural, nesta primeira live eu vou falar da primeira via. Da primeira via, que é a via do movimento. Mas antes, eu queria fazer 2 advertências. Primeiro, é um tema muito difícil, tem a sua complexidade, né? Nós não vamos enganar ninguém, porque é um tema muito metafísico. Mas nós vamos tentar trazer as coisas para um terreno o mais inteligível possível, para que todos nós possamos tirar o máximo proveito destas lições da filosofia aristotélico-tomista. A segunda advertência é que nós teremos que fazer isto num tempo recorde, não é? Porque a gente não quer cansá-los mais do que o necessário. Então nós teremos que fazer isso num tempo recorde. Então, se vocês me permitem, eu vou começar, né? Antes de entrar propriamente nas vias de Santo Tomás, ou na primeira via, que é a via do movimento, nós precisamos entender que não é uma questão apenas, como se diz, imposta pela Igreja Católica, não é? Provar a existência de Deus pelas luzes da razão é algo. Ou seja, conhecer Deus pela razão, quer dizer, nós somos capazes de Deus usando a dinâmica própria da nossa razão natural, né? Mesmo que Deus não se revelasse para nós na Sagrada Escritura, nós teríamos todas as condições de conhecê-lo e de saber e de conhecer a sua existência. Agora, isto, evidentemente, é defendido pela Igreja Católica, pela Santa Igreja Católica. Mas, por que eu digo isso? Porque eu vejo que muitos protestantes, e até pessoas que professam outras linhas religiosas que não o cristianismo, muitas pessoas dizem: não, eu não preciso provar a existência de Deus. Eu não preciso usar a minha razão para chegar a Deus. Eu sinto, eu tenho um sentimento, basta que eu sinta que Deus existe. Não é? Ou basta a fé, basta que a Sagrada Escritura tenha revelado e ponto. Agora, nós não podemos ignorar que a própria Sagrada Escritura, e eu gostaria de ler para todos vocês, para dizer que a Igreja Católica está muito alinhada com, e como não poderia ser diferente, com o que diz a Sagrada Escritura. E se nós temos a Sagrada Escritura como um livro inspirado pelo Espírito Santo, que todos nós, cristãos, temos que aderir necessariamente, a Sagrada Escritura diz: e o Espírito Santo revela pela boca de São Paulo e pela escrita de São Paulo apóstolo, não é? Na Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículos 19 e 20. Desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu poder eterno e a sua divindade, tornam-se visíveis à inteligência pelas suas obras. Pelas suas obras. Então São Paulo coloca as coisas muito claras. A partir das obras de Deus, Deus cria o mundo, faz as suas obras. E as suas obras comunicam para a nossa inteligência a sua existência. Que uma das perfeições de Deus é a sua existência. Então, as perfeições invisíveis de Deus se tornam
visíveis para nós através das suas obras. Então a nossa razão, mesmo sem o auxílio da fé, consegue conhecer Deus. Consegue conhecer a existência de Deus. Então a pergunta, Deus existe? Sim. Ah, mas você está dizendo isso porque a Bíblia diz. Não, eu estou dizendo isso porque não só a Sagrada Escritura me atesta, mas a minha inteligência, independentemente, não é? Daquele impulso que me dá a fé, a minha inteligência, independentemente da força que me dá a fé, consegue me fazer concluir que Deus existe. Então nós podemos, por exemplo, abrir uma comunicação com os ateus, que não usam a Sagrada Escritura como uma fonte. Né? Os ateus costumam dizer que é preciso, que eles precisam da confirmação da lógica da razão humana. Né? Então, a fé pode nos iluminar, mas nós podemos chegar a conhecer a existência de Deus sem a iluminação da fé, apenas fazendo uso da nossa inteligência, da dinâmica interna da nossa razão. Perfeito? E é por isso também que a Igreja já definiu como dogma, a Igreja Católica já definiu como dogma, então o católico que negar isto acaba incorrendo em heresia formal, que Deus pode ser conhecido com a mera luz da razão natural a partir das coisas criadas. É o que diz São Paulo, não é? Pois bem, mas conhecer a existência de Deus pela razão natural é uma coisa. A pergunta que nós podemos fazer é a seguinte: ele pode ser provado? A existência de Deus pode ser provada? Pode ser demonstrada? Porque uma coisa é dizer que a existência de Deus pode ser conhecida pela razão do homem. Isso nós já falamos. Outra coisa que é distinta é dizer que a existência de Deus pode ser demonstrada. Né? E aqui nós entramos num tópico mais difícil. Segundo um grande papa que a igreja teve, São Pio X, São Pio X promulgou um moto próprio que nós ficamos conhecendo como o juramento antimodernista. São Pio X diz que, quer dizer, São Pio X acrescenta ao dogma da igreja mais um detalhe. São Pio X diz: a existência de Deus pode ser conhecida pelo homem apenas pela razão, pela sua inteligência, sem necessariamente ser iluminado pela fé, e a razão pode demonstrar esse conhecimento. Uma vez que eu obtenho esse conhecimento pela razão, eu posso demonstrá-lo. E há uma discussão entre os teólogos se este acréscimo de São Pio X também é um dogma. Eu entendo que é. Então, o católico que nega que Deus pode ser conhecido apenas pela razão natural incorre em heresia. E o católico que nega que, uma vez conhecido, esse conhecimento pode ser demonstrado, na minha opinião, também incorre em heresia. Mas o detalhe disso tudo é que ainda é um fato mais grave, porque São Paulo nos diz com toda a clareza que a existência de Deus fica evidente, quer dizer, pode ser conhecida pela inteligência humana nas suas obras. Então negar isto é negar a Sagrada Escritura, coisa que nós não podemos nos permitir. Pois bem, isto é o que os teólogos chamam, né, da demonstração a posteriori. Ou seja, a
a razão natural pode conhecer a existência de Deus a partir das coisas criadas por Deus. Então, Deus causa as coisas, né? Deus é a causa das coisas. E as coisas são o efeito de Deus. Porque toda causa tem um efeito e todo efeito tem uma causa. Quer dizer, na verdade, todo efeito tem uma causa, mas nem toda causa tem um efeito. Esta é a frase correta, não é? Mas Deus causa as coisas. E estas coisas nos levam a Deus de volta. Não é? É isto que está dizendo São Paulo e é isto que diz a Igreja Católica nos seus dogmas. Por que esta demonstração é chamada de a posteriori? Porque, veja, nós temos que partir dos efeitos para chegar à causa. Nós não partimos da causa para chegar aos efeitos. Nós não vamos conhecer a existência de Deus e provar a existência de Deus começando em Deus. Nós vamos provar a existência de Deus começando nas causas produzidas por Deus. Isso tem que ficar claro também. Isso está ficando claro? Vocês estão entendendo? Não é? Pois bem, então Santo Tomás de Aquino diz que existem 5 caminhos, existem 5 vias, é a palavra que ele usa, para que nós possamos, a partir das coisas criadas, dos entes criados, chegar ao ser incriado, a Deus. Dos efeitos chegar à causa. A primeira delas, e Santo Tomás ainda diz mais, a mais manifesta. A primeira delas é a prova ou a via do movimento. Não é? E aí, nós temos aqui uma coisa muito interessante, que é o seguinte. O movimento é uma realidade evidente. O movimento é uma realidade existente. E nós entendemos por movimento o quê? Não é? O que é movimento? Movimento dizem os escolásticos, qualquer mudança que afeta os entes, as coisas. Me permitam aqui usar algumas palavras talvez mais fáceis para o nosso vocabulário, ao invés de ente, que é um termo técnico da metafísica, das coisas. Não é? Então as coisas mudam. Agora prestem atenção, nem tudo muda. Aristóteles e Santo Tomás de Aquino são muito cuidadosos com as palavras. Eles dizem, existem certas coisas que mudam. E as coisas que nos rodeiam, que estão ao nosso redor, quer dizer, as coisas da natureza, elas mudam. E a mudança, que é o movimento das coisas naturais é evidente, é patente, tanto para os nossos sentidos quanto para a nossa inteligência. Ninguém pode, em sã consciência, negar a existência do movimento. Então, existe movimento. Agora, segundo os filósofos e segundo a filosofia aristotélico-tomista, existem 2 tipos de movimentos fundamentais. O movimento físico e o movimento metafísico. A mudança física e a mudança metafísica. A mudança física é aquela pela qual um corpo se move de um lugar a outro, do ponto A para o ponto B, quando, por exemplo, você está caminhando. Você vai de um ponto A para o ponto B, e aí nós temos um movimento físico. Agora, existe um movimento ou a mudança metafísica, e esta é mais profunda.
E é esta mudança que Santo Tomás usa para provar a partir das coisas a existência de Deus. O que é uma mudança metafísica? A mudança, metafisicamente falando, é o trânsito da potência ao ato. É o trânsito da potência ao ato. É passar da potência ao ato. Complicou um pouco, né? Agora complicou. Então, mudar e movimentar-se neste sentido metafísico é passar do ato, da potência ao ato. Então vamos lá. A minha camisa aqui, ela não é totalmente branca, não é? Eu queria até colocar uma camisa assim, a mais branca possível para que eu pudesse dar esse exemplo. Mas, enfim, veja bem. Vamos mudar então para facilitar. E depois a gente pode complicar se for o caso. Uma camisa verde, ela tem a cor verde nela. Não é? Então ela tem a cor verde nela. Mas ela pode receber a cor vermelha? Pode. Ela pode sair do verde e ir para o vermelho? Pode. Qual é o nome que se dá a isto? Movimento. É por isto que os nossos sentidos não podem negar o movimento. Porque eu vejo, com estes olhos que a terra há de comer, que uma camisa, ela sai da cor verde e vai para a cor vermelha. E quando isto acontece, eu estou vendo que houve uma mudança. Mas vamos tentar explicar esta mudança de maneira metafísica. Ora, a camisa tem a cor verde, mas ela pode mudar para vermelho. Mas o vermelho ainda não está nela. O verde está. Então, o verde está na camisa em ato. Em ato. Porque a camisa é atualmente verde. Mas ela pode receber uma outra cor, digamos, o vermelho. E ela só recebe o vermelho porque ela tem esta potência para recebê-lo. Ela é verde em ato, mas pode receber o vermelho. No momento em que ela recebe o vermelho, ela transitou do ato da potência para o ato. Ela tinha potência para receber o vermelho, recebeu o vermelho, agora a camisa é vermelha em ato, não é? E pode receber o verde novamente. Então, as coisas que existem, as coisas da natureza, as coisas que estão ao nosso redor, elas têm algumas qualidades em ato, mas falta para elas outras qualidades. Em outras palavras, elas têm algumas perfeições, mas faltam ainda outras perfeições. Então, voltando no exemplo, ou dando outro exemplo para facilitar, esta lâmpada que está iluminando aqui o nosso vídeo, ela está acesa em ato, mas ela pode ser apagada. Se ela for apagada, ela está apagada em ato, mas pode ser acesa. Eu estou sentado em ato, mas posso ficar de pé, eu tenho a potência para ficar de pé. Não é? E se eu estivesse levantado, eu teria potência para me sentar. Não é?
Então, eu estou sentado em ato, mas posso me levantar. E a mudança ocorre justamente nisto. Do ponto de vista metafísico, o movimento é isto. É transitar da potência. Uma camisa é verde em ato, mas pode receber a cor vermelha. Se ela recebe a cor vermelha, aí é justamente aí que está o movimento, porque o que estava em ato, o que estava em potência transitou para ato. Então, o movimento nada mais é do que a atualização das potências. Perfeito? Não sei se está ficando claro. Agora, vejam bem, e aqui é que está o pulo do gato que há de interessante. Aqui é que está o grande fator que vai nos fazer entender bem esta prova do movimento. E por que Santo Tomás de Aquino fala do movimento? Porque o movimento é a realidade mais patente que existe na vida humana, talvez uma das mais patentes. Não é? E o movimento acontece, nós já falamos, justamente porque uma coisa que estava em potência é atualizada, recebe o ato. Agora, olha só que interessante. Sob a perspectiva do doente ou da coisa, da camisa. Então, quer dizer, a camisa está em verde e recebe o vermelho. Se nós olharmos pela ótica da camisa, a potência sempre vem antes do ato. Por quê? Porque para a camisa receber o vermelho, ela tem que poder receber o vermelho. Então, ela só recebe o vermelho porque ela pode. Então, a potência no objeto que muda vem antes do ato. Não é? Então, antes do vermelho tingir a camisa não tinha o vermelho. Então, se ela não tinha o vermelho, é porque ela está em potência ainda para receber. Agora, Santo Tomás diz isso com muita clareza. No processo do movimento, o ato sempre vem antes da potência. Por quê? Porque se é verdade que a camisa precisa ser verde para receber o vermelho, porque se ela fosse vermelha, ela não precisaria receber porque ela já teria o vermelho. Se a camisa precisa não ter o vermelho para recebê-lo de fora, também é verdade que não haveria vermelho na camisa se ele não estivesse em ato para dar para a camisa. Então, no ato do movimento, no processo do movimento, o ato precede a potência. Mas na coisa que muda, a potência precede o ato. Ponto. Agora, olha só que interessante. E aqui que está o grande detalhe. Por que é necessário que Deus exista? Por que é necessário que Deus exista? Por quê? Porque se está provado que existe movimento no mundo, e se está provado que para existir o movimento, o ato tem que preceder a potência, então no início de tudo tem que existir um ato que não tem qualquer potência, um ato isento de qualquer potência possível, né? A chamada na filosofia de potência passiva. Potência passiva. Né? Agora vejam que coisa interessante. E isso que torna a prova de Santo Tomás, a prova do movimento, muito forte e diria irretorquível, que não tem como você contestar.
Porque vejam, olha só que coisa engraçada e importante de conhecer. Se você diz que se você diz, porque esta é a grande contestação que se faz, ora, por que eu não posso defender uma escala infinita de causas? Não é? Por que eu não posso defender um movimento infinito, uma escala infinita de mudanças? Por quê? Porque numa escala infinita, a potência sempre virá antes do ato. A potência sempre virá antes do ato. Mas para as coisas existirem, a potência não pode vir antes do ato, porque a potência sozinha ela não se atualiza, ela precisa de um ato para atualizá-la. Então todas as coisas do mundo só se movimentam porque existe um ato que não tem potência para atualizar tudo ao mesmo tempo. É uma prova que tem a sua complexidade. Então, isto aqui é importante. Não pode existir uma série infinita de causas ou de mudanças, não é? Porque a potência sempre precederia o ato. Isso não pode acontecer. Imaginem no exemplo da camisa. A camisa que é branca, ela pode receber o vermelho? Pode. Pode. Mas ela só recebe o vermelho quando? Quando o vermelho vem aqui e tinge. Então é necessário que exista o vermelho em ato para atingi-la. Agora, se não existisse o vermelho em ato, de onde sairia e de onde viria o vermelho que a camisa vai receber? Ela não pode produzir o vermelho por si mesma. Então, é necessário que exista algo já em ato para atualizar as coisas que estão em potência. Então, este é o primeiro detalhe, e que define e que resolve todo o problema da primeira via de Santo Tomás de Aquino. Não é? Então, isso ficou claro, meus caros? Ficou claro? Talvez vocês pudessem me acenar, porque qualquer coisa a gente coloca outro exemplo, né? Trata a coisa de um outro ponto de vista. Ficou claro para todos? Então, esta é uma prova que nós precisamos ter uma capacidade de raciocínio lógico para não perder, não é, o fio da meada. Então, talvez eu possa repetir aqui para que todos entendam. Não é? Todos conseguiram entender? Porque é muito importante que isto seja entendido. Não é? Então, vejam bem. Por que para todas as coisas existirem, para que o mundo possa existir, é necessário que exista um ato que não tenha potência. O ato puro é chamado de puro. Puro porque ele não está misturado com potência. Não é? Por quê? Porque as coisas que existem, elas têm a mistura de ato e potência. E por ter esta mistura, elas não podem ser as causas de si próprias. Isto é fácil de entender. A camisa é branca em ato, a minha camisa é branca em ato, mas pode receber o verde em potência. Ponto. Então a minha camisa, ela
é ato e como potência ela pode receber qualquer outra cor, mas estou usando aqui o vermelho, que me vem na cabeça. Então a minha camisa é branca em ato, mas pode receber o vermelho em potência. Então ela tem potência. Então a minha camisa é ato e também é potência. A minha camisa é ato e também é potência. Ela é alguma coisa, ela tem uma qualidade nela, mas falta outra qualidade. Então ela tem uma perfeição e falta outra perfeição. Ela não tem todas as qualidades ao mesmo tempo. Se ela não tem todas as qualidades ao mesmo tempo, como é que ela pode dar uma qualidade para outro? O único ser que pode tirar de si uma qualidade e dar para todas as coisas esta qualidade é aquele ser que tem todas as qualidades em ato. Porque a minha camisa é branca, mas ela não tem o vermelho. Então, como é que ela pode transmitir uma cor que ela não tem para outro? Por isso que tudo que existe necessita de Deus. Porque só Deus tem todas as qualidades em grau perfeito em si mesmo. Porque ele é um ato puro sem qualquer potência. Ele não pode... Deus não tem potência para receber nada simplesmente porque ele é tudo. Se Deus tivesse potência para receber alguma coisa, é porque esta coisa não estaria nele em ato. Mas se uma coisa não está em Deus em ato, como é que ele pode transmitir para uma outra coisa? Então, este é que é um grande problema e que precisa ser resolvido. Isto é lógica. Isto é lógica, isto é raciocínio lógico. Então, vejam. Se existem coisas que se movem no mundo, e é claro e evidente que as coisas se movem no mundo, e se o movimento é a passagem da potência para o ato, só tem um ser que é capaz de promover esta passagem em grau absoluto, que é Deus. Porque Deus é o ato puro. Todas as perfeições estão em Deus em ato puro. Portanto, se é evidente que há existência, que há movimento no mundo, também é evidente que é necessário um primeiro motor que não é movido, mas que move todas as coisas. Ele não é movido e move todas as coisas. Porque o movimento precisa para existir, que a potência passe para o ato. E isto só acontece se algo estiver em ato para transmitir uma perfeição. Senão, não. Deus, então, é o primeiro motor imóvel que tem todas as perfeições em ato e que comunica estas perfeições. Ele é o único capaz de fazer as potências se atualizarem de modo absoluto. Então, imaginem aqui, para nós terminarmos a nossa live, imaginem que, qualquer coisa da natureza, qualquer ente da natureza, este microfone, esta cadeira, se tudo no mundo, se todo o movimento do mundo dependesse desta cadeira, como ela é algo em ato, mas lhe falta muita coisa, muitas qualidades que ela pode receber de outras coisas, ela só poderia atualizar aquilo que ela tem em ato. Mas o que ela tem em ato é pouco.
Porque porque tudo que existe na natureza não possui em si todas as perfeições. Tem algumas qualidades, deixa de ter outras. Não é? Ora, se é assim, onde estão todas as qualidades em perfeição? Tem que estar em algum lugar. Não é? Tem que estar em alguém, melhor dizendo. Não é? Então, Deus é o primeiro motor imóvel e ele é o ato puro, o ato que não tem nenhuma potência passiva. Todas as qualidades estão em grau perfeito nele, não é? E é isto que garante a existência do movimento. Havendo movimento nos entes da natureza, isto é sinal de que existe um primeiro motor que deu gatilho a este movimento e que, por sua vez, não foi movimentado. Deus é a causa de todas as coisas, mas não foi causada. Deus é o motor de todas as coisas, mas ele não é movido. Porque ele não tem potência. E ele não precisa se atualizar porque ele já é ato. Ele é toda atualização. Então é isto, meus caros amigos. Esta foi a nossa primeira prova, que é a via do movimento. Espero que vocês tenham gostado. Eu acompanho todos para a nossa segunda live que nós faremos a respeito da segunda via, que é a via da causalidade ou da causa primeira. É uma via também muito impactante, muito interessante, não é? Nós teremos condições de fazer muitas coisas aqui com a ajuda de todos vocês. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.